Então, qual o seu nome completo? Bruno Machado Souto, Qual a sua idade? 36. Onde você mora? Eu moro na ocupação do Horto Florestal de Sapucaí do Sul. E qual a sua profissão? Eu sou professor de matemática do estado. E você tem família? Sim, uma esposa, 2 filhos e um pai e uma mãe que moram ao lado. Meu nome é Rosemary Monteira Brum, Qual a sua idade? 59. A senhora tem família? Sim, tenho 5 filhos e 8 netos. E há quanto tempo a senhora mora na ocupação do Horto Florestal? Desde quando a minha mãe engravidou e eu nasci aqui e aqui até hoje eu tô. Qual é o seu nome? Fátima Ferraz. Você tem família? Tenho 2 filhos, Gabriel de 16 anos e Sofia de 12 anos. Qual é a sua idade? 53. E qual a sua profissão? Eu sou autônoma, trabalho em casa por conta com padaria. E há quanto tempo você chegou na comunidade? Eu cheguei em 2015, então fazem exatamente 11 anos, 10 anos que eu tô na comunidade. E como foi para você vir morar numa ocupação? De começo bem difícil. E aí quando eu casei eu fui para o aluguel e num determinado momento a gente teve a oportunidade de vir para cá, né? De comprar essa área que na verdade vendia-se só a casa, né? Não estava se vendendo o terreno porque se entendia que o terreno não era nosso, né? Não era da pessoa que morava aqui. Ela deixou claro que estava vendendo a casa e que o terreno era uma ocupação. E aí, para sair do aluguel, a gente acabou vindo para cá. Isso faz quanto tempo? 14 anos, quase 15. É assim, a mãe e o falecido meu pai, ele trabalhava na polícia rodoviária. Daí que os bichos morriam, daí ele pegava os bichos, né? E daí depois ele faleceu, a minha mãe ainda continuou morando ali. Daí depois a gente, né? Daí eu me casei, fiquei morando perto do lado da minha sogra, que daí era a falecida Dona Nica, dos Brum. Aí eu queria ficar perto da minha mãe, que daí deu câncer nela, que daí era só ela, né? E daí a gente tinha que ajudar a cuidar dela, e daí eu vim para perto dela. E daí aonde que daí eu perdi meu falecido marido também, na faixa, né? Eu fiquei com meus 2 guri, um coitado, tinha 2 e o outro tinha 4, quando ele faleceu. Daí eu ajudava a cuidar dela, sabe? Daí ajudei a cuidar dela e daí continuemos sempre aqui. Daí os meus filhos casaram e estão todos perto de mim aqui. No começo, quando eu vim para cá em 2015, foi bem complicado. Eu morava em Canoas e meu pai morava comigo nessa época. Eu tinha um filho com 3 anos, hoje ele está com 15. E nessa época que eu vim para a ocupação, foi bem na época que eu descobri que meu pai tinha câncer, que meu filho era portador de von Willebrand. E aí começou a ficar a situação difícil onde eu estava e foi assim que eu vim parar numa ocupação, devido à necessidade financeira. Aí de lá para cá, no primeiro ano, eu perdi meu pai. Logo que eu vim para cá, meu pai faleceu. E de lá para cá tem sido bem difícil a moradia aqui dentro por causa da questão do medo de uma hora para outra ser retirado. Eu tenho um envolvimento com a comissão de moradores, né, que trata da parte do processo, né, dessa briga judicial que existe, né, dessa tentativa de nos tirarem daqui. E também me envolvo, né, quando tem algum projeto social, a gente tenta trazer para dentro da comunidade, né, trazer para cá. Há 2 anos atrás a gente conseguiu realizar aqui dentro um cursinho preparatório, né, para as crianças daqui serem preparadas para o IFSU. Né. Esse ano a gente está tentando fazer uma segunda edição desse cursinho. E a ideia é que mostrar que a periferia também tem que estar lá dentro. Aliás, é a periferia que deve estar dentro do IFSU, né, dentro das escolas técnicas de qualidade. Eu comecei a minha transformação na minha vida através do IFSU, através de uma escola técnica de qualidade. Ali, para mim, é um divisor de águas. Dali para frente, eu comecei a me enxergar enquanto cidadão.
Logo que eu vim para cá, eu não tinha um envolvimento com a comunidade, né? Logo, no início. O meu envolvimento com a comunidade é coisa de 4 a 5 anos para cá. Mas sempre observei a situação, por estar numa área que era irregular, né? Sempre observei a situação da questão da área, né? E sempre soube que ela tinha um processo jurídico e que em um momento ela iria vir à tona, né? Mas o meu papel dentro da comunidade, não só o meu, como de mais pessoas dentro da comunidade, é buscar um entendimento com relação ao processo, com relação à nossa situação dentro da área, com relação ao nosso direito de moradia dentro da ocupação. Começa pela incerteza da moradia, porque tá lá na Constituição que a gente tem direito à moradia e a gente não tem certeza da moradia. Porque tem uma briga judicial, tem interesse dos poderosos na área, né? E aí isso nos dá essa incerteza, já não nos garante a tranquilidade de que, bom, é aqui que eu moro e é aqui que eu vou morar para sempre, né? A gente fica sempre nessa incerteza. Tem a precariedade da água, né? Que é bem precário o acesso à água aqui, muitas famílias com gato, né? Com ligação irregular, porque a prefeitura não atende mais, né? Antigamente dava-se o termo de posse para a pessoa poder ligar a água e hoje não tem mais isso. Esgoto, ninguém aqui tem esgoto tratado, né? A maioria das pessoas é aquele sistema antigo e precário, aqui em casa é esse sistema precário, né? Que vai para o solo, que a gente sabe que não é o melhor, mas ainda é o que tem. E outras famílias é esgoto a céu aberto mesmo, assim, corre para o fundo da casa e é isso. O processo jurídico, infelizmente, em todos os sentidos, em todas as falas, em todos os momentos, diz que nós vamos ser reassentados para que se coloque um polo industrial aqui onde a gente mora. Isso é o que diz o processo, né? Isso tem grupo de trabalho já definido que nós vamos ser reassentados, no caso para a Gleba 10, que é atrás da José Joaquim, que também faz parte do processo da área, do processo jurídico. Porque tu não pode reassentar as pessoas, decidir pelas pessoas sem que elas façam parte da decisão, né? Então a gente vem nessa peleia desde 2019 ali, né? Tentando de diversas formas, a gente perde aqui, ganha lá e assim a gente tá indo, né? E uma das coisas que eu tenho dito, que para mim, assim, o Estado teve agora, em maio do ano passado, a gente está há 11 meses do que aconteceu, né? Que foi a maior catástrofe climática da história. E aqui dentro a gente não teve uma casa alagada. Então o Estado tem toda essa outra, essas outras pessoas que foram desabrigadas, que perderam suas casas ou que estão em área de risco para se preocupar. E aqui que não aconteceu nada, que era simplesmente dizer assim, vamos organizar, vamos fazer a regularização fundiária, eles não têm interesse, eles querem mexer aqui. Nesse momento, é mais ainda, são mais 580 famílias para colocar na conta, né? Eles têm todo um outro grupo de famílias, então nos deixa aqui tá bom para nós, a gente quer ficar aqui. Falta estrutura, mas a gente vai se adaptando, vai buscando o que precisa, lutando por aquilo que precisa e estamos aqui, estamos sobrevivendo, né? Para mim é um paraíso, porque aqui é a coisa mais boa que tem. Aqui não tem esse negócio de deixar casa, assaltar, sabe? Graças a Deus nunca aconteceu nada, né? Nem para meus filhos sair ali na estrada e ser assaltado, nunca aconteceu isso, sabe? Aqui a comunidade, uns cuida dos outros. Não tem esse negócio de acontecer uma coisa para ti lá e a comunidade virar as costas. Aqui um ajuda os outros aqui. Não tem esse negócio de virar as costas para ninguém. Aqui é muito bom, aqui os vizinhos são bons, não tenho reclamação de nada. Trabalho e continuo aqui. E aí eu digo, a minha nova casa vai ser o morro, quando eles me levar no caixão. A casa, quando a gente comprou, né, ela era uma estrutura, ela ainda é uma estrutura bastante antiga, precária, né, feita assim, é uma meia água que foi feita, depois a gente deu uma melhorada, mas ainda tem
pontos a melhorar, né? Ela apresenta algumas rachaduras. Essa parte aqui que a gente tá, foi uma parte que eu fiz, né, nos finais de semana, com a ajuda do cunhado, ajuda do irmão que vem quando dá, né? Essa aqui é uma parte que a gente mais nova, que a gente diria, que ela é mista, né? Madeira e concreto. E a parte de lá que daí é a parte antiga da casa, que ainda precisa de reparos, de reforma, melhorias, aumentar o telhado, mas um passinho de cada vez, né? A gente até tem aquele receio, né? E se faz pode perder, então vai fazendo devagarinho. Deu um problema aqui, resolve o problema. A gente ajuda bastante. A gente ajuda, né? Um precisa, o outro vai. Aí agora meu sobrinho está terminando a dele lá, que é filho do meu irmão. O meu irmão mora ali, aí o meu irmão começou a casa e parou. Mas daí o guri casou, daí ele deu a casa pro meu sobrinho. E agora o meu sobrinho está terminando. Aqui é o meu trabalho, o meu ganha-pão, né? Na geladeira onde eu guardo uma mortadela, um queijo, uma linguiça, um presunto. Freezer onde eu abasteço, onde eu coloco uns salgados que eu faço. Salgados desse tipo, que é o que eu produzo, que é o que eu vendo. Pãozinho que é assado todo dia. O forno onde se assa o pão. Aqui o pão na espera para tarde. E aqui é o espaço que eu falei que eu construí, que foi feito há 2 anos atrás, um espaço onde eu iniciei, onde não tinha nenhum piso, era na brita, não tinha parede, era cortina. Assim eu iniciei o meu negócio, onde eu fiz aquele financiamento do Loas, onde eu comprei forno, estufa, balcão, freezer, geladeira, freezer do lado de cá. Aí assim foi indo, foi crescendo, e aqui é o meu espacinho de trabalho. Ainda tenho ideia, tenho um sonho de fazer umas bancadas, organizar bem organizadinho, para poder trabalhar bem, mas é aqui que eu me viro, é aqui que eu sustento meus filhos, é aqui que eu ganho meu ganha-pão, dentro da comunidade onde eu moro, da comunidade que eu quero continuar fazendo parte e da comunidade que eu quero e gostaria que ficasse como está. A ideia é que essa zona aqui, essa região que a gente está aqui, nas margens da BR, seja usada para empreendimento imobiliário, né? Ainda é citado que é uma região de alto valor financeiro. 2017, que isso aqui parecia parecia cena de filme do Rio de Janeiro, aqueles filmes de tropa de elite, assim. Era caminhão do exército, carro da polícia, tropa de choque, ambulância. Tu acordava de manhã, era o cara com fuzil no portão. Foi quando eles desapropriaram algumas famílias daqui, né? Então foi bem traumática aquela experiência para aquelas famílias que foram tiradas, né? E para nós que acordamos ali, porque todo mundo aqui é vizinho, todo mundo faz parte da mesma. Nós moramos na mesma ocupação, todo mundo aqui ocupa um espaço, né? E fica aquele medo, né? Tu acordar de manhã e ter um fuzil, ter tropa de choque, ter máquina retroescavadeira por cima das casas. Então, assim, é um processo que se arrasta há bastante tempo, né? As famílias moram aqui desde 60, 70, né? E aí esse processo se arrasta, mas em 19 ele toma um corpo que a gente viu que ia ser rápido porque entrou o interesse financeiro, né? Vamos fazer empresas aqui, empreendimentos imobiliários para custear todo um projeto maior que eles têm. E o que preocupa é, se caso algo acontecer, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Por mais que se fale num reassentamento. Reassentamento de que maneira? De que forma? Isso são dúvidas que a comunidade tem, entende? Reassentamento para onde? Ok, o processo já diz para Gleba 11, atrás da José Joaquim, mas de que forma? De que maneira? Reassentado em casa, reassentado em apartamento, ninguém sabe, porque isso aí o processo não diz. Ele só define que nós vamos ser reassentados para trás da José Joaquim, na Gleba 11.
mas de que forma não. Então fica difícil uma comunidade que nem eu falei que tem meio século. Então a pessoa já construiu aqui, são pessoas de idade, a pessoa tem a sua galinha, tem o seu cachorro, tem o seu fogão a lenha, tem a sua vida, uma vida rural. Como é que vai colocar tudo para dentro de um apartamento ou dentro de uma casa, de um quarto? Nós temos quem nos acompanha, nós tínhamos um outro advogado há um tempo atrás, mas acabou não fluindo a relação, né? A gente achou mais prudente pegar um advogado especialista em regularização fundiária. Então quem nos atende é o Dr. Cristiano Miller. É ele que acompanha o processo pra gente. E aí nós visitamos especificamente a comunidade do Horto Florestal, onde a gente conheceu aquela realidade ali. Então tinha uma realidade de um acordo judicial feito à revelia das famílias, que não tiveram espaço, não tiveram assento em nenhuma mesa, não foram ouvidas, e essas famílias, nesse acordo, previam que iam ser reassentadas forçosamente, para na área que elas estão, a Gleba 9, que é a comunidade do Horto Florestal, ali ser realizado um empreendimento econômico, que garantiria o seu próprio reassentamento como contrapartida. Ocorre que, na visita que se fez, as famílias deram conta para nós de que já estão na área há mais de 60 anos. Essa área do Horto Florestal foi ocupada, inclusive, por trabalhadores do próprio zoológico, da Fundação Zoobotânica, que não tinha onde ou pagar o salário ou colocar os trabalhadores e indicava, não, tu pode fazer a tua casa do outro lado da faixa. Esse processo diz assim, ó, as glebas 9 e 14, que somos nós, deverão ser destinadas ao aproveitamento econômico de eventual empreendedor, respeitando o parâmetro a ser definido pelo grupo de trabalho criado neste acordo, a fim de dar sustentabilidade econômica ao projeto. Essa sustentabilidade econômica ao projeto se refere, inclusive, a vender a área onde eu moro para botar a grade no presídio. Isso, o processo diz. Que a área que eu moro, pelo grupo de trabalho, a área que eu moro vai ser vendida para empresas, vão me reassentar, vão me tirar daqui, vão me botar atrás da José Joaquim para custear o processo. E esse custear o processo significa, inclusive, botar grade no presídio, cercamento no presídio e asfalto na rua que leva para o presídio. Isso diz o processo. Para elas, a cidade não deu espaço. Para elas, a cidade não deu política. Para elas, a cidade expulsou elas. E as pessoas vão para onde? Vão para essas áreas de risco, como a gente mencionou, áreas inundáveis, áreas que não chegou ainda à cidade, né? E que depois, veja como é que é contraditório. Depois que as comunidades se instalaram lá e, através de muita luta e mobilização, levaram energia elétrica, levaram acesso à água, levaram transporte, mobilidade, aí começa a chegar à cidade e depois expulsa de novo. Por quê? Porque essas pessoas estão informais, segundo a cidade fala, e a legislação. Então, não tem matrícula. E aí, passa uma linha de alta tensão lá e diz, não, agora você não pode ficar mais aqui, mas vocês têm matrícula? Se vocês não têm matrícula, a gente dá um dinheiro qualquer para vocês, a gente avalia aqui as benfeitorias, 15 mil pela tua casa. Tua casa que tu construiu e morou durante 30 anos. Construiu uma geração ali. Colocou os filhos no colégio, que não tinha, tu trouxe. Colocou as crianças no posto de saúde, que tu levou através da tua mobilização. Pega o ônibus para ir para a cidade, que tu levou o ônibus. Entende? Então é um processo assim muito, muito triste, lamentável e assim perverso que essas pessoas sofrem cotidianamente. Que é o caso também do Horto. Eles estão numa área agora que está valorizada, né? E que ali vai ser um empreendimento econômico que nem está no acordo. O acordo ele é muito sincero, né? Poderia não dizer que tem um empreendimento, mas ele é muito sincero. Ele diz, não, ali agora é um empreendimento econômico, não é mais para as famílias. Elas vão ser reassentadas nos prédios em contrapartida. Onde está previsto isso? A regularização fundiária, ela dá a estrutura fundiária para a cidade. O que é isso? São os terrenos, as áreas, os lotes que as pessoas precisam para morar.
Então, no momento que a gente precisa regularizar a estrutura fundiária, a gente está falando que a gente precisa regularizar os lotes das cidades que não têm esse sistema ativo, né? Eles são como se fossem fantasmas dentro das prefeituras e nesse caso, se não estão regulares, não pagam impostos. E se não pagam impostos, a prefeitura se isenta ou se exime também da responsabilidade de levar equipamentos públicos, serviços urbanos e tudo que as pessoas precisam para viver. A operação urbana consorciada é um instrumento urbanístico, é uma ferramenta que os municípios passam a ter a partir do Estatuto da Cidade, em 2001. E ela se trata, na verdade, como se fosse um sistema de contrapartida, né? Uma operação que faz com que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, e a iniciativa privada possam fazer um convênio, um consórcio, né? De que maneira? Atuando em conjunto em prol de alguma área da cidade. Esse é o fundamento do instrumento Operação Urbana Consorciada. Ele vem sendo utilizado de várias maneiras por diversas cidades. Em alguns casos, o poder público fica com um percentual, né, maior ou tem maior responsabilidade. Em outros casos, a iniciativa privada acaba tendo mais responsabilidade e, por consequência, mais lucro. Isso é o que geralmente acontece. Sim, na operação urbana consorciada, a população sempre precisa ser escutada. Faz parte do processo a realização de audiências públicas, a realização de escutas com a comunidade e qualquer tipo de envolvimento. Toda a população, que é o público-alvo do projeto, é a população que mora no local. Então, ela precisa fazer parte da operação urbana. Senão, esse consórcio fica desigual. Alguns casos, isso já aconteceu e os processos podem ser julgados inconstitucionais, né? Inclusive já tiveram até prefeitos que sofreram processos de improbidade administrativa, né? Por serem os entes envolvidos, nesse caso o Poder Público Municipal, justamente por ferirem o processo, né? Que legalmente está instituído por lei federal. Então, isso precisa ser retomado, né? No caso do município que está aplicando essa lei, né, e como ele está aplicando a legislação urbanística a nível federal. Que no caso o município precisa aplicar essa legislação, o estado que for aplicar essa legislação, ele não pode ser mais permissivo do que a lei federal. Então, se a lei federal diz que precisa ter a participação popular, o município não pode dizer que não terá participação popular. É uma área pública estadual e veja, a ação que o Ministério Público ajuizou é justamente no sentido de que o governo do estado ia vender, ia fazer um leilão do zoológico. Qual era a ideia do Ministério Público, que foi muito boa? Entrar com uma ação civil pública e dizer, olha, como é que tu vai vender um patrimônio, né? E por um terceiro, assim, se tem área ali, inclusive, que eles falam que é de proteção ambiental, área pública, e gente morando. Qual foi o problema do acordo? Que não ouviu as famílias que estavam no horto, né? Que disse que para aquelas famílias ia ter um reassentamento porque ali é interessante para o empreendimento econômico. Esse foi o problema. Tem áreas, inclusive, que o acordo prevê que vai ter regularização fundiária. Poderia também estar previsto para o horto regularização fundiária, mas não é o caso para essa comunidade. E quando a gente faz regularização fundiária, a gente faz regularização de áreas consolidadas. O que define a consolidação de uma comunidade, de uma área? O tempo de posse, como tu usa essa área, a moradia, o comércio, a moradia mista, os serviços públicos que tem, as intervenções públicas que tem, e o horto, ele tem tudo isso. Ele passa lá agente de saúde, tem serviço de correio, tem serviço de internet, tem escola estadual, como vocês falaram, as famílias ali se articulam e elas conseguem viver de uma forma com que garantam a sustentabilidade, ou seja, tem ali também um protagonismo comunitário muito forte. Tem uma comissão de moradores, eles fazem brechó, eles fazem arrecadação de alimentos, quando na pandemia também eles se organizaram nesse sentido. Eles têm grupo de WhatsApp e eles se comunicam constantemente pelo grupo de WhatsApp. Então ali tem uma luta comunitária. E isso faz com que essa força toda deles, ao longo do tempo, consolidem a ocupação. E isso para a regularização fundiária é importantíssimo, porque
tu vai regularizar essas áreas que estão consolidadas. E a consolidação vem no tempo, vem no uso, vem conforme o poder público vê aquela área, e sempre teve serviço público ali, né? Então, o que aconteceu efetivamente foi que, num dado momento, se vocês verem a BR-116, é empreendimento econômico em toda a faixa da BR, e para ali no Horto. Então aquela área começou a ficar interessante, né? E se imaginou fazer um empreendimento econômico em contrapartida do reassentamento das famílias. Quando a lógica, às vezes, pode ser diferente, né? A lógica pode, a gente não seguir essa lógica desenvolvimentista, né? E de crescimento econômico a qualquer custo, e fazer ali um bairro, porque não urbanizado, para as próprias famílias. Esse documento aqui é a última decisão jurídica com relação ao processo da área. No meu entendimento, estava em Porto Alegre, e de Porto Alegre foi remetido a Sapucaia, né? O nosso processo estava sendo julgado em Porto Alegre, e de Porto Alegre voltou para a comarca de origem, que era Sapucaia do Sul, né? Aí Sapucaia do Sul disse, opa, não, tem coisa errada aqui. Que, como eu falei, a ministra Rosa Weber havia negado nosso embargo de terceiros, né? Alegando que o nosso direito à moradia não estava violado. E no momento que veio para Sapucaia, a Sapucaia do Sul disse, não, tá sim, tá violado o direito à moradia. Agora vai direto ao Superior Tribunal de Justiça o nosso processo, que era o que nós queríamos. Mas o advogado não estava conseguindo que ele fosse para Brasília, né? E agora vai o processo. Revela-se prudente que seja feita nova remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ante exposto por medida de extrema cautela. Reencaminham-se os autos ao Supremo Tribunal Federal ao feito de ensejar nova análise do recurso. O que estava sendo dito, que o nosso direito à moradia não estava sendo violado, se viu e foi provado que sim, que nosso direito à moradia está sendo violado. Como que o meu direito à moradia não está sendo violado, sendo que eu moro aqui e eu vou ter que sair daqui para outro lugar? Meu direito à moradia está sendo violado. O meu primeiro ideal aqui seria a regularização fundiária, né? Saber que essa ocupação está regularizada, né? Que ela passou a ser um bairro de Sapucaia, né? E aí depois a gente vai fazer outras lutas, né? Saneamento básico, calçamento, quadra, daqui a pouco uma quadra de areia, né? Tem espaço para isso embaixo das torres ali, uma pracinha, sei lá, daqui a pouco um posto de saúde aqui dentro, né? A gente é atendido pelo posto aqui da Coab Casa, mas um posto de saúde. Então, o sonho ideal, o sonho ele é muito grande, né? Se tu me disser assim, sonha, eu vou sonhar com complexo cultural, esportivo, educacional, vou longe, mas o primeiro ideal para mim é a regularização fundiária. A gente tendo a regularização fundiária, aí dá para correr atrás de outros sonhos. Nosso objetivo com a comissão é a regularização fundiária, como tá. A regularização fundiária. A gente não quer sair daqui, a gente quer que seja regularizada a área como tá, como ela tá. Porque uma coisa é certa, se o processo fala que a área é uma APP, é uma área de preservação permanente, mas como que pode ser colocado um polo industrial aqui, que o processo diz isso, né? Gleba 9 e Gleba 14, para destino de uma área de um empreendimento consorciado. Se pode botar uma empresa aonde está a minha casa, por que não pode deixar a minha casa onde está? Que direito uma empresa tem e eu não tenho? A empresa pode vir para onde está a minha casa, mas eu, como pessoa, como mãe de 2 filhos, eu não tenho direito a morar onde eu estou? Mas a empresa pode vir, eu não posso ficar.